Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Ponto Jus, o curso que vai com você até a sua aprovação na segunda fase da OAB em Direito Penal. Antes de analisarmos mais uma peça, Memoriais, hoje uma peça bastante importante, queria contar para vocês sobre a experiência de dois ex-alunos meus na prova da OAB. Os dois prestaram Direito Penal e os dois tiveram a seguinte experiência. Eles foram muito bem na peça, porém não conseguiram passar porque descuidaram das questões. Se você já vem acompanhando meus vídeos e tem assistido minhas aulas, você já percebeu que eu dou bastante atenção, dou muita importância para as questões. E eu peço que você não descuide das questões. A maior parte dos alunos fica preocupado com a peça e descuida das questões. Lembre-se, a prova da OAB, na segunda fase, ela é dividida em duas partes. Uma parte com 4 questões e uma parte onde você tem que formular a peça. Cada uma dessas partes vale 5 pontos. É a mesma coisa, tem a mesma importância. O examinador dá a mesma importância. Então você também tem que dar a mesma importância. Por isso, se você tem assistido essa parte do curso bastante, várias vezes, querendo aprender a formular as peças, a identificar as peças, continue fazendo isso, não pare. Porém, por favor, não descuide das questões. A parte deste curso destinada às questões também é bastante importante, porque é lá que eu analiso os diversos institutos do direito penal, que caem, já caíram, vêm caindo, os que são mais pedidos na prova da OAB. Tá certo? Então, com isso em mente, vamos analisar aqui mais uma peça, vamos aprender a fazer mais uma peça, essa peça aqui extremamente importante, a peça chamada Memoriais ou Memoriais Finais, tá certo? Pessoal, qual que é a ideia dos memoriais finais? Os memoriais têm esse nome pelo seguinte: trazer à memória aquilo que foi falado no processo. Trazer à memória de quem? Do juiz. Nos memoriais, as partes, primeiro a acusação e depois a defesa, têm a seguinte ideia, querem fazer o seguinte: eles analisam tudo o que foi dito, tudo o que foi falado no processo, porém sob a sua ótica. A acusação analisa aquilo que uma testemunha falou, um laudo juntado aos autos, a folha de antecedentes, segundo a sua ótica, para favorecer a sua tese e conseguir a condenação do acusado. Já a defesa analisa tudo igual, as mesmas coisas, as mesmas provas, a mesma prova testemunhal, o mesmo laudo, a mesma folha de antecedentes, porém buscando fundamentar a sua tese de defesa. Entendeu? Os memoriais finais são extremamente importantes também na nova sistemática do processo penal pelo seguinte: é a oportunidade que você terá na condição de advogado do seu cliente de expor, de analisar todo o processo e formular todas as teses de defesa. A peça Memoriais Finais, assim como a apelação, são memoriais finais e a apelação são as peças que o examinador da OAB mais gosta de exigir do candidato. Por quê? Justamente porque são as duas peças onde há a possibilidade de se argumentar muito mais. São as peças onde você pode apresentar a maior quantidade de institutos jurídicos. Você vai ver na peça que eu vou trazer ao final, o problema que já caiu na OAB e que nós vamos resolver, a quantidade de teses que você terá que identificar e apresentar em favor do seu cliente. São várias teses, você pode falar, puxa, é difícil porque são várias teses. Pelo contrário, como são várias teses, se você esquece uma ou outra, você consegue ainda pontuação identificando as outras teses que o examinador quer que você identifique. Tá certo? Momento de apresentação dos memoriais finais é logo após o encerramento da instrução. Então veja você, olha o que está acontecendo. Teve o inquérito policial, depois do inquérito policial, o promotor de justiça oferta a denúncia, o juiz recebe a denúncia, o juiz determina a citação do réu,
O réu apresenta a resposta à acusação. Com a resposta à acusação juntada aos autos, o juiz de direito, ele designa uma audiência. Nesta audiência, chamada audiência una ou audiência de instrução e julgamento, o juiz ouve os envolvidos na seguinte ordem. Primeiro, o ofendido, se for possível, num crime de tráfico não há ofendido. O ofendido, depois as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa, por último o interrogatório do réu. Se não houver mais nenhuma diligência, o juiz encerra a instrução e abre para que as partes se manifestem. Muito bem. Se esta manifestação se der na própria audiência, que é a regra, então os memoriais se darão de forma oral. Então são chamados de alegações finais, que se dá de forma oral, falada. O promotor de justiça, a acusação, primeiro fala, expõe os seus argumentos, onde ele sustenta que deve o réu ser condenado, e depois fala a defesa. Ambos têm o mesmo tempo, 20 minutos. Esta sistemática não nos importa. Agora, por um motivo óbvio, na prova da OAB você terá que fazer escrito. Muito bem. O Código de Processo Penal estabelece que o juiz, dependendo da complexidade da causa, ou porque há vários réus envolvidos, ou porque há alguma diligência a ser feita, ao invés de determinar que os memoriais se dê de forma falada, memoriais orais, alegações finais de forma oral, na hora, por debates orais, naquele momento da audiência, o que ele faz? Ele converte as alegações finais, os debates orais, em memoriais finais. Os memoriais se dão de forma escrita. Muito bem? Primeiro se manifesta a acusação, depois se manifesta a defesa. A acusação é intimada para apresentar os memoriais por escrito e depois a defesa é intimada para apresentar os memoriais por escrito. Deu para entender? É nesse contexto aqui que nós temos que apresentar os memoriais, após o encerramento da instrução criminal. Você verá que na prova da OAB é bastante simples de você identificar essa peça. Por quê? Justamente o examinador dirá que o juiz encerrou a instrução, a acusação já se manifestou e agora você foi intimado para apresentar a peça processual cabível diversa de habeas corpus. Qual que é a peça que você tem que apresentar após o término da instrução e após o Ministério Público ter se manifestado? Memoriais finais. Então não tem muita dificuldade você identificar que é esta a peça que você tem que apresentar. Certo? Os memoriais finais, eles têm dois artigos nos quais você pode fundamentar. Ou o 403, parágrafo 3º, que é a regra, geralmente é em cima deste artigo que você vai, deste dispositivo que você vai fundamentar, que o juiz encerra a instrução e já determina que as partes se manifestem em memoriais. Primeiro a acusação e depois a defesa. Então você vai fundamentar no artigo 403, parágrafo 3º. Só que há também a possibilidade de você, do juiz, ter encerrado a instrução. Perdão, deixa eu voltar. Esse é o segundo exemplo que eu vou dar. Segunda situação. O juiz ouviu as partes, interrogou o réu. Agora, o que ele vai fazer? Tem que ser feita alguma diligência. Por exemplo, ser juntado um laudo ao processo. Por exemplo, ser juntada a folha de antecedentes ao processo. O juiz diz que, após o cumprimento da diligência, aí será aberto o prazo para apresentação de memoriais. Nesse caso, se houve diligência e você terá que apresentar memoriais após as diligências, aí você não vai fundamentar no 403, parágrafo 3º, mas sim no artigo 404, parágrafo único. Muito bem. Para a apresentação desses memoriais finais, tem um prazo. Assim como toda peça tem um prazo. Os atos processuais, em regra, têm prazos, ou o juiz estabelece um prazo.
Os memoriais finais você tem que apresentar no prazo de 5 dias. 5 dias. Não se esqueça do seguinte, meu querido aluno, minha querida aluna. O prazo no processo penal se conta de forma diversa do prazo no processo civil. No processo civil, contam-se somente os dias úteis. No processo penal, contam-se os dias úteis e os dias que também não há expediente forense. Tá certo? Então, por exemplo, se você foi intimado em uma sexta-feira, começa a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente. Então, se você foi intimado numa sexta-feira, sábado não tem expediente, domingo não tem expediente. O primeiro dia útil subsequente é a próxima segunda-feira. Então, você vai contar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 1, 2, 3, 4, 5. Sexta-feira é o último dia. Então, você foi intimado em uma sexta-feira, a outra sexta-feira é o último dia. É nessa sexta-feira, nesse último dia, que você vai apresentar os seus memoriais finais. Isso é muito importante. A apresentação na data certa, no dia certo, faz com que você ganhe pontos, e pontos valiosos para a sua aprovação. Então, não bobeie com isso, não brinque com isso, não faça de cabeça, vai no dedinho, tá? Faz desse jeito no dedinho para que você não erre, para que você não perca ponto de bobeira, certo? Os memoriais finais, nós vamos ver também daqui a pouco de forma um pouquinho mais detalhada, ele é composto por algumas partes. Primeiro, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer o endereçamento. Como toda peça, você tem que endereçar. O endereçamento é simples. Você vai endereçar para o juiz que está presidindo o processo. Então, esse é o endereçamento. Aí, depois, no próximo slide, por favor, referência ao processo, onde você vai colocar o processo número, autor da ação, que geralmente é o Ministério Público, réu, o nome do réu, se o problema te der. Próximo slide, a introdução, onde você vai colocar qual é a peça que você está apresentando, qual é o fundamento legal, o nome do réu. No caso do recurso de apelação, por exemplo, recurso em sentido estrito, se é que você já assistiu a aula ou se você vai assistir, você observa que nos recursos há uma petição de interposição. Nos memoriais finais, você não faz uma petição de interposição, você faz simplesmente uma introdução para demonstrar o que é que você está, como que é o nome da peça e qual é a fundamentação legal. Próximo slide, dos fatos, onde você vai narrar a história apresentada pelo examinador. Você não vai inventar uma história, você simplesmente vai transcrever aquilo que o examinador propôs para você, porém de forma resumida. Das preliminares, onde você vai alegar tudo que você puder em favor do seu cliente, apontando eventuais falhas do processo, que se tivessem sido observadas, o processo não chegaria no estágio em que está. Do mérito, mérito no processo penal diz respeito à autoria e materialidade. Você vai fazer de tudo, buscar todas as teses possíveis que o examinador está permitindo que você alegue em favor do seu cliente para afastar autoria ou materialidade, ou então a imposição de pena, ou diminuir a imposição de pena, a eventual pena que possa ser imposta ao seu cliente. Dos pedidos, você vai formular os pedidos com base naquilo que você argumentou nas preliminares e no mérito. De preferência, na ordem que você apresentou. Se você inverter a ordem, não tem tanto problema. Porém, tecnicamente, visivelmente, fica mais fácil, fica mais agradável a leitura se você formular os pedidos na mesma ordem em que você apresentou nas argumentações das preliminares e do mérito. Aí, ao final, você vai pedir com educação, termos em que pede deferimento. Por último, você vai colocar o local, a data, advogado, OAB. Pessoal,
Vamos para o nosso primeiro intervalo, já já nós voltamos e vamos esmiuçar a peça memoriais, tá certo? Até já.